Boa noite, nós estamos iniciando mais um evangelho essa noite. Estamos entrando mais cedo para estabilizar a internet, para serenarmos os nossos corações, a nossa mente, pensarmos em Jesus e acalmar o nosso coração diante da vida, dos reveses da vida. Meu nome é Silvana Guerra e vou falar nessa noite o capítulo 23, Estranha Moral, e abordarei os itens 7 e 8, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Esse será o nosso tema e gostaria que vocês ficassem conosco até o final para concluirmos o assunto e percebermos a grandeza do Cristo em nossa vida. Vamos aguardar uns minutinhos enquanto nós acalmamos os nossos pensamentos, a nossa mente, os nossos sentimentos, hoje e sempre.
Nós vamos começar pela prece, entendendo, que a espiritualidade está conosco nesse momento, emanando luzes para onde houver a necessidade. Então, todos agora em um só pensamento, em uma só intenção de agirmos de acordo com o Cristo. Senhor Jesus, nos ampare, nos fortaleça diante das experiências da vida. Senhor, ampare os irmãos necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados, que a vossa luz bondosa acolha todos diante das necessidades de cada irmão. Que a espiritualidade amiga tenha força de amparar tantos irmãos desencarnados com essa pandemia e tantos irmãos encarnados sentindo a falta dos irmãos que partiram para outra dimensão. Acolhe, Jesus, acolhe os irmãos que estão nas ruas, sem teto, sem direção, sem rumo, que o teu amor ampare a todos. Obrigada por mais esse momento, obrigada pela vida, obrigada por nós estarmos aqui, que assim seja. Então, quero agradecer ao GEAL por mais uma vez me dar essa oportunidade de estudo, de experiência com o Evangelho. Agradecer à espiritualidade amiga de estar conosco diante do estudo das nossas escolhas, agradecer pela intuição e agradecer por eu estar aqui agora. Obrigada por esta oportunidade. Então, falar da estranha moral do capítulo 23, do item 7 e 8, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, é um estudo de esclarecimento para sabermos como nos portarmos diante do desencarno, diante da vida, e o que é que nós precisamos crescer diante desse tema? O que é que nós precisamos entender diante desse tema? Será que Jesus quis dizer isso mesmo? Então vamos lá. Nós escolhemos um tema de Emmanuel de Fonte Viva que chama Acorda e Ajuda. Então nós vamos fazer o Evangelho e essa mensagem de Emmanuel junto. Os dois juntos se complementam para nos esclarecer diante do tema deixar os seus mortos com os seus mortos, aos cuidados de seus mortos. Então, disse o outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente primeiro que eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. São Lucas, capítulo 9, versículos 59 a 60. O que podem significar estas palavras? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Então, nós precisamos entender, segundo Emmanuel, que Jesus jamais recomendaria que deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os seus cadáveres, e sim que Jesus conferisse, o que Jesus colocou
aos mortos o cuidado de enterrar aos seus mortos, né? O que Emmanuel traz é que há uma grande diferença entre cadáver e morto. Cadáver é a carne sem vida. Impossível de uma carne sem vida enterrar outra carne. Então, nós devemos sermos caridosos até o fim. Devemos levar o corpo sem vida já para ser colocado no seu local de destino que aqui na Terra tem, ou enterrar ou para o crematório. Isso é um ato de caridade, é um ato que nós vamos fazer com todos os irmãos. Enquanto que, então, continuando com o que Emmanuel disse, que cadáver é carne sem vida. E enquanto que morto é alguém que se ausenta da vida. E há muita gente aqui na Terra que perambula pelas sombras da morte sem morrer. Olha, Silvana, como que é isso? Como que é perambular pelas sombras da morte sem morrer? Já existe muito morto aqui e que nós devemos entender isso. Segundo Emmanuel, né, há indivíduos que estão sepultados na riqueza, no vício, no desalento e na ilusão. Isso é um tipo de morte. Verdadeiramente, eles estão em sepulturas encarnadas, estão presos a bens materiais, enquanto que deveriam estar agindo como filhos de Deus em evolução, em desenvolvimento, e está com uma vida entregue ao materialismo. Isso, segundo Emmanuel, é um tipo de morto estando aqui encarnado. Uma outra análise que Emmanuel coloca são os indivíduos viciados na riqueza, no desalento, na ilusão e no próprio vício, seja ele qual for. Não é só um tipo de vício, há vários vícios. Então, quando estamos presos aos vícios, nós estamos buscando a morte estando encarnado. E o sujeito que não se considera capaz de romper com o vínculo do vício, esse está numa espécie de segurança, né, que lhe traz uma espécie de segurança psicológica. Então, por medo de mudança, por medo de estar no caminho da espiritualidade, ele se blinda no vício e continua buscando isso como segurança psicológica. Então, segundo Emmanuel, esses são os mortos encarnados. E que nós devemos entender, né, diante do Evangelho, que a vida espiritual é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. A carne, quando nós passamos aqui 60 anos, 10, 12 dias, 50, nas diversas idades que se desencarna, é transitório. É um momento que nós utilizamos essa existência terrestre para o crescimento. Nós não sabemos até que dia estaremos aqui. Então, esse
essa é uma passagem transitória, é um momento transitório. Então, essa espécie para quem está no plano espiritual, é uma espécie de morte estar aqui. E quando nós estamos aqui e voltamos para a pátria espiritual, é também uma espécie de morte. Se eu comparo ao esplendor da vida, eu estou aqui por um tempo, por uma passagem, o meu espírito precisa desse corpo, precisa da família que eu estou, do trabalho que eu estou, precisa de tudo que a experiência me proporciona aqui. Então, nós devemos dar valor nesse momento. Se é um momento de dor, de alegria, o que for, entender que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. A respeito aos mortos, né? Nós devemos consagrar, não é o corpo que fica aqui. Nós devemos fazer preces, não é o corpo que fica aqui. Nós vamos fazer as preces, nós vamos cultivar lembranças ao espírito ausente a quem infunde. Porque para nós vai ficar ausente esse espírito que partiu. Seja de que forma que ele partiu, ele vai ficar ausente. Então, as nossas lembranças são do espírito e não do corpo. E nós precisamos entender isso. E aí Jesus fala, o que Jesus deixa claro: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. É isso que Jesus quis dizer quando ele traz essa máxima de deixai aos seus mortos que enterrem os seus mortos, né? Vai primeiro ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é na terra. É isso que Jesus quis dizer. Porque um cadáver, qualquer irmão pode enterrar um cadáver. Qualquer irmão respeitoso e caridoso pode enterrar os cadáveres. Nós devemos manter em nosso coração, em nossos sentimentos, o espírito que partiu, que voltou para o plano espiritual. E Jesus, lá em João, capítulo 14, versículo 15, de 15 a 17, no versículo 26, Jesus colocou que nós teríamos um Consolador e que esse Consolador nos ensinaria todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. Então, esse detalhamento ficaria para o Consolador prometido que João coloca no capítulo 14. E mais à frente, né, nós recebemos esse Consolador por meio da dedicação do estudo de Kardec, que é a vinda da doutrina dos espíritos, para clarear a comunicação entre os dois planos, para trazer para nós a vida que existe no pós-morte. Nenhum espírito morre,
ele desencarna, volta para o plano espiritual, volta para a sua verdadeira vida. Nós vamos sentir essa ausência, nós vamos sentir saudade, mas precisamos consolar-nos aceitando que esse irmão vive em outro plano, ele trabalha, ele vai se curar, ele vai estudar, e que o plano espiritual é ativo, não é um plano espiritual onde todos ficam em estado de dormência. Nós vivemos ativos aqui e viveremos ativos no plano espiritual. Então, através da obra kardeciana, a relação entre os dois planos, plano espiritual e plano material, seria pormenorizada através de quê? Através da moral, da filosofia, da ciência. Então, isso foi detalhado por Kardec e pelo próprio Cristo, que veio e exemplificou os seus ensinamentos aqui. Então, o mestre se refere nesse versículo, nesse capítulo, né, que os mortos de espírito, ele está falando daqueles que ainda não despertaram para as questões espirituais, para o trabalho de conscientização espiritual. Esse trabalho é individual, ele é único. Cada um de nós temos o caminho de fazê-lo da melhor forma que nós podemos fazer por nós mesmos. Os mortos que sepultam seus mortos são os espíritos prisioneiros nas ilusões da matéria, que trazem a consciência adormecida. E esses irmãos necessitam da nossa ajuda, necessita da nossa prece. Por quê? Porque ele precisa despertar aqui enquanto é tempo. Aqui é o momento de despertamento desse espírito. Então, a morte, diante da doutrina espírita, ela é uma ilusão. Que a vida espiritual, ela é a continuação e a consequência imediata do período reencarnatório precedente de todos nós. Então, essa vida espiritual, ela vai ser plantada, ela vai ser organizada por nós aqui. É isso que nós estamos fazendo agora. E é isso que nós precisamos buscar no nosso dia a dia. Essa conscientização espiritual. Para quê? Para que nós levemos para o plano espiritual uma vida com menos vícios, com menos ignorância, com mais humildade, com mais amorosidade, com mais trabalho espiritualizado e com mais trabalho no bem, com um olhar espiritual para a vida espiritual e não com elementos de matéria preso à matéria aqui. Kardec nos informa que nessa consciência espiritual, nós devemos entender que a vida, ela é pautada na pluralidade das vidas, então há várias existências, na continuidade da consciência após a morte. Então, quem partiu com a consciência que despertou aqui,
e que nós devemos entender que existe as consequências da lei de causa e efeito. É isso que nós devemos entender. E que nós aqui na Terra somos agraciados pelo amor divino com a reencarnação. Por meio dessa bondade de Deus que nos traz por meio da reencarnação momentos de restabelecermos as pazes com antigos opositores, que podemos estar com companheiros de relações malfadadas, de relações complicadas, e que nós estamos juntos com irmãos, os quais os débitos foram amontoados ao longo de vidas passadas, nossas, da nossa parte e da parte dos irmãos. E que a reencarnação é a lição da reconciliação com o adversário. E é por meio da pluralidade de vidas que nós vamos reconciliar com os nossos irmãos. Então, vamos aproveitar a beleza da vida agora. O momento é agora. Nós podemos fazer o nosso melhor agora. No livro Nas Pegadas do Mestre, pelo Espírito de Vinícius, ele traz uma lição sobre a morte. O que é a morte? Ele compara com a sombra que dá relevo a um quadro mesmo. O que significa esse dar relevo? Ele traz a sua diferença no quadro, né? Essa sombra, ela traz a diferença no quadro. Então, a morte vem chamar-nos a atenção para o valor e a beleza da vida. Mas não a morte de irmãos que ainda não conscientizaram para a vida espiritual, mas a morte da passagem de ida para outro plano. Ela constitui o maior incentivo para a aquisição da verdadeira vida, porque eu sei que eu passarei por essa vida a qualquer momento. Eu não tenho a data, mas eu tenho a certeza que ela chegará para todos nós. Segundo Vinícius, no livro, né, de Pedro Camargo, Nas Pegadas do Mestre, a morte, ela só tem esse poderio para nós porque funda-se nos nossos defeitos, em nossas paixões e na fraqueza de nossa carne. Por isso que nós temos medo da morte, porque nós trabalhamos pouco os nossos defeitos, os nossos vícios, as nossas paixões. Ficamos deixando para depois aquilo que é obrigação nossa, somente nossa, né? E na fraqueza de nossa carne, nós vamos deixando para depois. Qual é o sentido, segundo Vinícius, para vencermos isso? É vencer primeiramente o nosso egoísmo. Enquanto não enfrentarmos o nosso egoísmo e dizermos para nós mesmos, no espelho, todo dia de manhã, o que eu posso fazer de melhor por você hoje, Silvana? Olhando no espelho, olho no olho, aí eu estarei preocupado em me melhorar. Nossas dúvidas, a nossa animalidade, a nossa ignorância, tudo isso é responsabilidade nossa. E a morte vai perdendo esse sentido de
poder na medida que nós formos trabalhando esses defeitos, esses vícios que nós trazemos. Ela deixa de ter o poder. Por quê? Porque nós não teremos medo de chegar do outro lado. Nós saberemos enfrentar essa consciência que nós levaremos. E só será melhor na medida que nós nos trabalharmos. Então, todo débito contraído aqui merece ser ressarcido. Ele não pode ficar para depois. Por quê? Por que nós sofremos tanto com as partidas dos nossos irmãos? Porque nós deixamos resoluções sem resolver. A não resoluções de questões, por vezes, podem ser mínimas. Então, aquelas que martelam a nossa mente, aquela que nós deixamos para depois enquanto encarnados e enquanto desencarnados também, são as principais causas de tormentas entre os indivíduos dos dois planos. São as questões não resolvidas. Essas também serão problemas para nós. E nós levamos essas questões não resolvidas para o pós-morte, porque nós vamos ter que resolver. Se não agora, depois. Então, enquanto não entendermos que o depois pode não existir, enquanto não assimilarmos que a morte do corpo, que o cessar da respiração desse corpo, dessa carne, enquanto não assimilarmos que essa morte é como um ladrão que bate a porta sem esperarmos, muitas lágrimas serão vertidas em sofrimentos. Por quê? Porque estamos deixando para depois aquilo que pode ser resolvido agora. Aquilo que? Uma questão de perdão. O que mais? Um cuidado, uma responsabilidade, um desejo. O que nós estamos deixando para depois, às vezes não haverá esse depois. E mais, o bem que nós deixamos de fazer. Tudo isso são questões que merecem ser resolvidas agora e que serão vertidas em lágrimas. O amor em desequilíbrio muito mais prejudica, fere e protela resoluções do que auxilia. Então prestem bastante atenção nisso. O amor em desequilíbrio muito mais prejudica, fere e protela resoluções do que auxilia. Então, vamos curar, vamos tratar o nosso amor com a oração, com bons pensamentos, boas leituras, boas conversas, cultivar boas amizades, cultivar as virtudes que o Cristo tanto exemplificou para nós aqui. Hoje, nós necessitamos de cultivarmos a empatia, de sermos caridosos e consolar irmãos que estão sofrendo, de levar uma palavra amiga. Tudo isso nós podemos fazer e não custa nada. Então, cuidar do espírito, preparar-nos para a entrada no plano etéreo. Essa é a nossa obrigação.
é a causa de nós estarmos aqui nesse corpo limitador da consciência. E precisamos dessa consciência, que esse corpo é templo do nosso espírito e precisa ser cuidado, mas ele é limitado. E ele é a causa de nós estarmos aqui nas experiências que nós estamos, mesmo que sejam as experiências que nós não aceitamos. Então, o mapa da boa preparação já foi esmiuçado, detalhado pelo Cristo e por Kardec. Nós já temos esse mapa, nós já temos esse roteiro, nós já temos essas questões. E agora nós vamos falar porque nós ficamos preocupados, sentidos, porque os velórios, eles se modificaram em relação à pandemia. Então, o que acontece com o desencarne com a pandemia? Nós ficamos chorosos, nós ficamos sentidos com os nossos irmãos que estão internados em estados de isolamento e longe afetivamente de nós que somos os entes queridos. Mas precisamos entender que a equipe médica, a equipe de funcionários, todos que lá estão nos hospitais, da faxina até ao coordenador máximo do hospital, são irmãos fraternos. E que agora está sendo elucidado, está sendo mostrado que podemos estar com outros irmãos que não os irmãos consanguíneos na hora do nosso desencarne. Precisamos aprender isso. Precisamos entregar para outros aquilo que antes nós fazíamos, que era estar na finalização desse corpo aqui com os nossos entes queridos. Hoje não podemos. Os velórios são rápidos, são sem nenhuma mostra desse corpo. Então a pandemia veio e modificou essa relação. E nós não podemos dizer agora se isso é bom ou é ruim. Nós precisamos entender que é a situação que está aqui e agora. É sofrida? É dolorida? Como nós podemos nos melhorarmos diante disso? Somente pela oração e pelo trabalho no bem. E aí, no livro Conduta Espírita, pelo Espírito de André Luiz, psicografia de Valdo Vieira, André Luiz traz um texto que fala que nós precisamos aprender a dispensar aparatos, pompas, encenações nos funerais de pessoas pelas quais se responsabilize. Então, aqueles com quem nós nos responsabilizamos, precisamos abolir o uso de tudo, segundo André Luiz, de vela, de coroa, de imagens, e conferir ao cadáver o tempo preciso de preparação para o enterramento ou a cremação. Por que ele fala isso? Que quanto mais nós preocupamos com essas, vou usar o termo dele, com essas pompas, com esses aparatos,
nós precisamos entender que nem todo o corpo se desliga prontamente do corpo. Desculpa, que nem todo espírito se desliga prontamente do corpo. Então, tudo que é material vai segurar esse espírito no corpo por mais tempo. Então, a saudade somente constrói quando é associada ao labor do bem. Então, quando eu estou, segundo André Luiz, nessa dor dessas partidas, nós devemos entregar o nosso tempo a fazer algo para o bem, para alguém. E que a nossa relação com a vida aqui, ela precisa ser uma relação de como se fôssemos espíritos portadores de corpo e não corpo portadores de espíritos. Nós precisamos desapegar do corpo, porque nós somos espíritos. Então, o nosso corpo não é portador de espírito, é o espírito que porta esse corpo. A vida material é um relâmpago de tão rápido que ela passa. Quando nós pensamos, ela já passou o tempo. Por isso nós devemos aproveitarmos os momentos que nós temos aqui com as pessoas com quem nós gostamos. Chico, em 84, ele declarou. Em 84, ele tinha 56 anos de mediunidade, em 1984. E ele declarou da seguinte forma: por muito que se dê ao trabalho no bem, a gente nunca dá o que devia. Então, por muito que eu faço no bem, eu ainda vou fazer pouco, eu não faço o que eu deveria. E eu não dei tanto tempo assim. Lá em 1984, com 56 anos de trabalho na mediunidade. Então, para o entendimento do Chico, estar aqui é oportunidade de serviço, de crescimento moral e intelectual. E essa compreensão de realidade, é essa compreensão de realidade que redimensiona os nossos sofrimentos, as nossas dores. É isso que nós devemos entender. Então, para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida a vida espiritual, a vida corpórea se torna simples passagem. Então, ela se torna uma breve estada num país ingrato, num planeta que está aqui só para nos ajudar a crescer. Mas nós precisamos permitir isso com a nossa aceitação, com o nosso trabalho. E aí Emmanuel, voltando para Emmanuel, no texto de Fonte Viva, Acorda e Ajuda, ele coloca: aprende a participar da vida coletiva. A vida não é só o nosso núcleo familiar. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda o quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próximo, do próprio eu. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. O que quer dizer isso? Não fique presa à vida artificial do próprio eu. Desperte e vive com todos, para todos e por todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício
de milhões de existências. Não é a nossa primeira existência e nem vai ser a última. Cedamos algo de nós em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. E a espiritualidade não alisa, não fala que nós estamos cansados. A espiritualidade nos alerta a cada mensagem que nós buscamos. A espiritualidade mostra que devemos sermos ativos enquanto estamos a caminho no trabalho do bem. Somos seres inacabados, criados simples e ignorantes, com as ferramentas do nosso progresso moral em nossas mãos. Espero que tenha contribuído, primeiro comigo, com essa mensagem, com esse estudo, e contribuído com todos no despertar de uma consciência plena no amor do Cristo. Fiquem com Deus, que a paz de Jesus esteja no meio de nós.